Fala pessoal, tranquilo? Bom pessoal, aqui vamos iniciar mais um projeto, projeto coisa rápida, que se trata sobre captura e compartilhamento, né? Hoje em dia muitos aplicativos têm essa funcionalidade de você conseguir compartilhar coisas, tanto em redes sociais, enfim, em vários tipos. E a pegada que a gente vai fazer aqui é basicamente um layout igual esse que está aparecendo aqui na tela. E o foco aqui não é layout, tá? Então, inclusive, eu vou usar o Native Base para ajudar a gente. E aí eu vou ensinar passo a passo como que configura, porque realmente o foco aqui não é layout, sim na funcionalidade de compartilhar. E aqui eu vou trazer o spoiler como que deve ficar no final. Vai ser basicamente um card, então poderia ser vários cards aqui. E a pessoa vai vir aqui e clicar nesse botão de compartilhar. Ao clicar no botão de compartilhar, vai começar o compartilhamento em si. E aí vai abrir, nesse caso eu instalei aqui no meu emulador o Instagram. Então aqui poderia, se você tiver WhatsApp, se você tiver Gmail, qualquer tipo de coisa vai funcionar instalado. Se você for testar com o celular também apontando para o QR Code que aparece do Expo também vai funcionar. Então aqui aparece até, por exemplo, seus amigos, etc. Você consegue compartilhar de forma mais rápida. Porém aqui, como eu estou no emulador, para facilitar, eu instalei apenas no Instagram. Então o objetivo é você clicar, e nisso que você clicar, eu escolhi, por exemplo, fazer o post no feed. Então diretamente quando eu clico no card que eu selecionei, eu já capturo esse card, apenas esse card, não a tela inteira, só o card em específico, e aqui eu já ajeito da melhor forma que eu quiser. Se eu quisesse capturar só a imagem, só o conteúdo, etc., eu consigo fazer essa tratativa. Mas aqui da maneira mais simples vai ficar dessa forma. Primeiramente, eu iniciei esse projeto com Expo, tá? Então, e poderia ser com React Native CLI. Então, acho que tudo que a gente consegue fazer aqui com Expo, a gente consegue fazer com React Native CLI de boa. A gente vai usar algumas APIs do próprio Expo, que já traz uma certa facilidade pra gente. Inclusive, a minha visão, o Expo vem cada vez ganhando uma melhor forma, inclusive com o Barrack Flow. Então, cada vez menos eu venho utilizando o React Native CLI. Acho que está fazendo sempre mais sentido o Expo. Então, a partir disso, a gente seguindo a tendência, etc. do mercado, acabei optando por usar o Expo mesmo, pela conta da facilidade. Então, primeira coisa que eu fiz, né, eu já deixei o projeto iniciado aqui para enfim, poupar tempo de vídeo, foi dar um Expo Init Capture Share, que é o nome do projeto que eu dei. Então, vocês fazendo isso, já vai dar de boa. Aí vai aparecer só para você 3 opções. Na última, você escolhe a última opção, que é o Minimal com Barrack Flow. Obviamente, se você for seguir a passo, a risca, o que eu estou fazendo. Se não, se quiser fazer com Manage Flow, também creio que dá certo sem nenhum problema. E aí, tirando isso, tendo isso em vista, a gente vai começar a iniciar o nosso projeto. Primeira coisa, a gente não vai usar nenhuma tipagem aqui, porque o projeto nem vai ter notas nem nada, mas só para deixar um pouquinho mais, deixa o negócio do som aberto aqui, só para deixar um pouquinho mais, não perder o costume, né? A gente vai acabar utilizando aqui o TypeScript. Para utilizar o TypeScript quando você inicia com o Barrack Flow, por padrão ele não vem com TypeScript, então dá para ver aqui, ó, app.js. Aqui ele passa algumas coisas para a gente ir fazendo. Por exemplo, criar o testconfig.json, aí check, a gente acabou de fazer, e dar um move aqui para esse carinha, deixa eu colocar aqui no ladinho, dá um move que a gente troca o app.js para app.txt. Aí aqui nesse momento ele já reconheceu como app.txt. Perfeito. Tirando isso daqui, depois ele fala para dar esse run aqui, né? Na verdade ele fala isso até depois da configuração. Creio que, pelo que eu recordo, não dá problema fazer isso daqui. E aqui eu vou parar porque a gente está utilizando a versão mais nova do Expo. Então ele recomenda usar o npx, que aí ele baixa as coisas mais novas. Aí ele fala se a gente quer instalar o TypeScript, dá um yes. E aí ele vai começar fazendo pra gente todas as configurações, instalando a parte de SDK e por assim vai. Acabou, done, então aí por isso a gente consegue executar. Se você estiver usando o Mac, se você quiser utilizar pelo iOS, se você estiver usando o seu celular também é só apontar o QR Code e começar a desenvolver comigo. Eu vou usar aqui o Android, por quê? Porque no iOS é meio chatinho fazer instalação de aplicativos, etc. E aqui eu vou precisar de uma rede social para poder compartilhar, igual eu mostrei na introdução. Então eu só vou dar o Open aqui, enquanto vai abrindo, a gente vai fazendo umas outras coisas.
Primeira coisa, eu resolvi aqui usar o Native Base. Tá, o que que é o Native Base e por que que eu resolvi? O nosso foco aqui não é o CSS, não é a parte de estruturação e etc. Nosso foco é mais essa funcionalidade de compartilhar. Então eu não quero perder tempo fazendo. E o Native Base ele vem numa crescente muito grande no mercado. O pessoal vem utilizando ele cada vez mais. Então, por conta disso, eu resolvi usar o Native Base também nesse projeto para a gente, enfim, já apresento uma coisa nova para vocês. Por mais que eu vou passar bem rápido, talvez acenda essa questão de curiosidade, vocês dêem uma olhada, porque é um projeto que open source que vem cada vez ganhando mais força. E para quem está acostumado com o mundo da web, ele funciona através de interfaces declarativas. Então é tipo um Tailwind da vida ou alguma coisa assim, que você vai colocando interface declarativa, tem os componentes prontos e você consegue ir fazendo e consegue ir brincando. Eu já vou vir aqui e já fazer nesse install guide aqui. Ele, como vocês podem ver, ele tem acesso ao Expo também, então ele tem suporte, não acesso a essa palavra. E aí para fazer isso é bem fácil, você consegue usar essa própria doc aqui. Aí você tem duas opções, New Project ou projeto existente. Então, o nosso, como eu iniciei esse carinha, eu vou dar como projeto existente, porque eu iniciei ele sem o Native Base. Então aqui, se você utiliza NPM ou Yarn, dependente, você escolhe qual é o melhor para você. Bom, eu vou abrir aqui uma outra abinha. Abrindo aqui essa outra abinha, eu vou vir aqui e vou instalar o Native Base. A partir disso a gente também instala esse SVG, porque o Native Base ele tem na sua dependência esse SVG aqui. Então só vou aguardar. Pam, pam, pam. Demora para resolver. Vamos lá. Tá indo. Poderia ter cortado essa parte do vídeo, mas provavelmente eu vou deixar por motivos maiores de preguiça. Foi. Fechou. Também vou instalar o SVG e depois instalar esse Area Context aqui. Vamos lá, instalando também. Beleza. E por último, ele está dando uns warnings aqui porque eu esqueci de fazer, né? Como a gente está usando a nova versão do Expo, ele recomenda fazer com npx echo install, que ele vai pegar sempre mais atualizado. Ao invés disso, eu só estou colando aqui na doc muito desatualizado, mas eu estou usando só o Expo install aqui. Bom, fechou. Já fiz as instalações do que precisa. Então, vou parar aqui o emulador, porque eu já instalei algumas coisas, né? Na verdade, nem apareceu na tela para vocês. Mas eu vou entrar aqui nesse app.tstx. Já vou dar uma limada nesse carinha aqui. Também vou remover esse carinha daqui. Acho que esses dois aqui também não vou precisar inicialmente. O que eu vou fazer? Eu vou já exportar esse Native Base Provider. Por quê? Porque ele requer que a gente utilize ele sempre tem que estar exportado na mais alta, no root do projeto, então todos os conteúdos vão vir a partir dele. E aqui eu vou deixar eu vou copiar igualzinho aqui, box hello também, hello world, beleza. Com isso, se der tudo certo, se eu não tiver feito nenhuma macaca, já deve dar bom. Então aqui eu vou dar um npx expo start novamente. Aguardar um pouquinho. E vou apertar o A para abrir no Android. Enquanto isso que está abrindo aqui numa outra tela separada, eu vou tentar jogar aqui para vocês aqui nessa tela. Enquanto está vindo aqui, vou tentar jogar aqui no cantinho. Aqui apareceu. Está fazendo o download do bundle, etc. Isso vai dar bom. Completou. Aí, já funcionou já, tanto que apareceu, aqui não está mostrando, mas aqui em cima
já apareceu o Hello World pra gente. Deixa eu só tentar minimizar esse carinha aqui. E por enquanto, eu creio que é isso. Got it. Deu uma pequena travada aqui, mas vamos seguindo. Igual eu falei, o meu intuito nesse vídeo não é mostrar um pouco como que funciona o Native Base. Talvez eu vou gravar um vídeo falando só sobre Native Base. Aqui eu vou pegar algo realmente que você consegue pegar algo pronto lá do próprio Native Base e eu vou passando por cima como que vai ficar. Então, para começar, aqui a gente trabalha bastante com box. Aqui é como se fosse a view. E aí a gente consegue pegar e passando para ele, é declarativa. Então eu quero que esse box tenha um align center e um margin top aqui. E esse px vai ser o pixel no eixo x. E aí também eu vou colocar aqui em cima dentro dele eu vou ter um outro box. Esse box vai ser vai ter um rounded. E esse rounded aqui vai ser do tipo LG. E vai ser um overflow, porque caso extrapole, eu vou deixar como hidden. Fechou? E também um border color. Aqui eu vou colocar aquele legal que ele já aparece pra gente a opção, cool gray 200, pode ser. E aqui eu vou colocar um border width de 1 mesmo. Fechou. E é assim que a gente vai desenvolvendo a interface, é declarativo, ou falando para ele, eu quero que esteja isso, isso e isso. Parece para quem está entrando nesse mundo que é um pouco bagunçado, um pouco coisa demais, por isso que é uma boa prática separar em vários componentezinhos e quebrando. E novamente, acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre o Native Base, como os ganhos que a gente tem, mas a gente ganha uma velocidade bem grande quando a gente trabalha com esse carinha. Então, e também leva um tempinho até a gente conhecer o que cada coisa faz, quais os componentes. Óbvio que o TypeScript ajuda bastante, porém, é sempre da hora, a gente, com o tempo, a gente vai coisando. É só eu resolvi fazer com esse carinha para vocês que estão vendo, talvez não tivessem conhecimento, e aí vocês talvez ganham uma bagagem a mais na parte de dar uma olhadinha lá, por próprio interesse, e ver como que funciona esse carinha. Então aqui eu usei o aspect ratio aqui por conta da nossa imagem que a gente vai ter no nosso card. E esse aspect ratio tem vários, então aqui eu coloquei um 16:9 para como a nossa imagem deve ficar, mas basicamente. E aqui também eu vou usar um próprio image. Aí esse image aqui eu vou, assim como tem no React normal, eu vou pegar tem um source e eu vou colocar uma URI. E essa URI eu vou deixar separada aqui uma imagem. Eu vou vir aqui. Pronto. E vou deixar um out para ela também de image. Daqui é por questão de acessibilidade que nem a gente usa na web, por exemplo. Fechei aqui. Ele está reclamando porque eu não importei. Não se esqueça, a gente está usando Native Base, agora a gente não está importando do React Native. Então, a gente vai importar o image daqui. E beleza, vamos ver se a gente já tem algum feedback visual. Aqui já tem. Só tô achando estranho porque esse cara não tá querendo sair daqui. Vamos ver se aconteceu. Parece que tá bugado o meu emulador. Tá bem bugadão. Tô tentando clicar nele e não funciona. Eu vou tentar resetar ele aqui enquanto a gente vai fazendo. E aí eu vou tentar iniciar ele de novo. Mas já deu pra ver mais ou menos como que ficou. Como já tá ficando, tipo, ó, só com isso daqui de linha eu já consegui fazer um header de um card bem bonitão. Então, a produtividade que a gente ganha com Native Base é bem massa. Então, eu vou, e aí Native Base novo, não, tô maluco. Vou dar um expo, npx, expo, start. E vou dar um open Android. Fechou. E vamos seguir com a vida aqui. Bom, aqui a gente fez a nossa parte das imagens, do card, desse carinha. E aí, só para aproveitar, dentro desse próprio box aqui, eu vou usar uma outra tag chamada center. E o que essa tag faz? Ela centraliza todos os conteúdos que estão dentro dela. É como se a gente tivesse pegado uma view, colocado justify content center e o align item center. Esse carinha já faz isso pra gente, automaticamente, só de usar ele. Então aqui eu já vou só apagar aqui. Eu também não estou usando nenhum SLint, nenhum Prettier para ajudar.
Então, só vou mexendo aqui. Fechou. Aqui eu vou colocar um background nesse carinha aqui de violet. Pode ser um ponto 500, acho que fica legal. E o que eu quero fazer nesse cara? Eu quero fazer aquela badzinha que tem do lado. Então, aqui eu vou colocar um carinha chamado dark. Ou eu vou deixar assim esse dark aqui por enquanto. E esse text, só para ver se vai fazer vai dar o que eu quero. Esse text aqui, eu vou colocar que ele vai ter uma cor. E aí eu vou mostrar para vocês em tela também, porque senão pode ficar muito abstrato eu só comigo falando. Vai ser o warm gray e eu vou colocar de 50. Ah, legal eu tô tirando essas cores da própria documentação lá do Native Base, mas você consegue fazer da sua forma. Você consegue configurar isso daqui passando o seu próprio tema, e aí você consegue utilizar os seus temas. Então a gente não fica preso às cores que o Native Base dá. A gente consegue fazer utilizando os próximos do jeito que você quiser. E aí, nesse carinha aqui, eu vou pegar um font weight também e vou colocar que vai ter um 700 nele aqui. E um font size, eu vou colocar um XS, que seria um extra small. E aqui dentro dele, aqui eu configurei o que vai ter, né? E aqui dentro dele eu vou colocar um negócio chamado position absolute. Por quê? Porque ele vai ficar em cima do nosso conteúdo, nosso badzinho. E além desse position absolute, eu vou colocar um bottom 0 para ele ficar grudado embaixo, um pixel no eixo X que é de 3 e um pixel no eixo Y de 1.5. Fechou. Com isso agora eu só chego e escrevo aqui fotos. Bom, fazendo isso, vamos ver se o meu emulador resolveu voltar à vida ou não. Aqui, resolveu. Aí, agora acho que já está funcionando. Aqui a imagem do jeito que estava. Aqui eu vou tentar grudar ele aqui. Beleza, deixa eu só ver se ele está atualizando, que eu fiquei nessa dúvida agora. Vou matar ele aqui agora. E vou executar o projeto novamente, só para ver se ele está funcionando conforme eu vou salvando. Porque eu fiz esse center aqui e não apareceu nossa badzinha, e era para ter aparecido. Vamos ver se agora vai. Fechou, apareceu aqui. Tá bem bugado, resolveu ficar bem bugado hoje, beleza. Apareceu essa badzinha aqui, vou dar uma aumentadinha. E apareceu dessa forma aqui. Aí a gente vai... É isso que eu acabei, essa parte roxa aqui é o que eu acabei de fazer agora. A gente vai tentar jogar esse carinha um pouco mais pro lado daqui a pouco. Bom, deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa nesse cara. Então a gente colocou um center aqui para o conteúdo ficar centralizado, escrito fotos aqui nesse roxo mesmo. Colocou um violeta, beleza, tranquilo. Um texto a gente colocou também nesse carinha, 700. Um position aqui a gente deixou como absolute mesmo, deu logo depois aqui absolute. Aí a gente colocou um bottom 0, tá certo? Um px 3 e um py de 1.5. Inicialmente está certo, depois a gente vê o que aconteceu. Bom, abaixo desse box aqui, eu vou usar um carinha chamado stack. Uma stack é basicamente, só realmente como se fosse uma view, só que com um poder um pouquinho diferenciado. Que tem o VStack na vertical, que é o HStack que é ali na horizontal. Nesse caso aqui, eu só vou usar uma stack mesmo. E aí, a gente vem e importa do Native Base. Fechou? Importando do Native Base, a gente dá um padding aqui de 4 pixels e um space de 3 pixels. Fechou? E dando esse carinha aqui, eu vou criar uma outra stack aqui dentro dela. E essa stack que a gente vai criar também vai ter um carinha chamado space. E esse space aqui vai ser apenas de 2.
e vocês vão ver o motivo. Aqui eu já vou deixar um heading também, que o heading ele é como se fosse um text, que é parte do Native Base, e aqui nesse heading eu vou escrever The Garden City, que é o títulozinho da imagem. Fechou? Então nesse carinha aqui, eu vou colocar no heading um size aqui. Esse size eu vou deixar um MD e um margin left eu vou colocar de -1. Aqui já, nosso títulozinho aqui já apareceu de boa. Deixa eu ver que eu errei, se eu errei alguma coisa aqui. Margin top 10, pixel 10, border LG, overflow, hiding, border width, beleza. Aí temos esse box aqui com aspect ratio 16:9 mesmo. Aqui nós temos a imagem. Dentro dessa imagem, talvez seja aqui o problema. Dentro dessa imagem eu estou fechando um próximo box. Eu vou tentar fechar esse cara logo aqui abaixo. Vamos ver se vai dar bom. Era esse o problema. O box eu fechei e acabei fechando no lugar errado. Aí ele já veio aqui pro lado esquerdinho e já temos o texto também. Fechou? Temos esse texto agora. Aqui eu tenho esse carinha aqui. A gente consegue fazer algumas alterações dentro dele. Então, por exemplo, a gente está em heading aqui. Eu consigo passar dentro do próprio heading mesmo. Aqui, no caso fora, eu consigo importar esse text aqui. E esse text aqui do próprio Native Base, e eu consigo trabalhar nele. Por exemplo, colocar uma font size nele. A font size que eu vou colocar nele é de XS. E aqui eu vou colocar um underline light. E vou colocar uma color nele. Aqui eu coloco uma violet e vou deixar como 500. Beleza? Aqui deixando esse cara como 500, posso já fechar ele. E aqui depois que eu fechar ele, esse daqui a gente colocou no modo light, como que ele vai ter, e aqui a gente tem as variações no modo dark. Então o que a gente está fazendo aqui, que é uma coisa que dá para você fazer? A gente consegue fazer, quando ele estiver no modo dark, a gente faz de tal forma. Quando a gente tiver ele no modo light, a gente faz dessa forma. Então aqui a gente começa a trabalhar com temas. Então esse é outro negócio legal que tem dentro do próprio Native Base. Então só vou copiar daqui e vou colocar aqui, por exemplo, aqui eu estou falando que quando eu tiver o modo light eu quero 500, quando eu tiver no modo dark eu quero, por exemplo, que seja 0.400. E aí eu consigo passar alguns itens para esse cara. Eu vou dar uma aceleradinha aqui porque o nosso foco realmente não é o Native Base aqui. Então é só para dar uma passada por cima, que eu vou colocar um font weight, vou colocar um margin left, vou colocar um margin top. Inclusive, se você quiser fazer sem o Native Base, funciona muito bem com o style do component, funciona normalmente com os styles do próprio React Native. Eu só realmente utilizei o Native Base para a gente ganhar um tempinho aqui. Aqui eu vou colocar só um novo texto aqui. Beleza. E aqui a gente fecha, esse carinha fecha a própria stack aqui. Fechando essa stack, eu vou colocar o que seria a nossa descrição, que é colocando um text com font weight, e aqui pode ser algum lorem y, qualquer coisa. E aqui nesse cara, eu vou colocar logo abaixo aqui um carinha chamado hstack, eu já vou colar aqui também, que seria uma stack passando o flex direction dele como row, então ele pega na horizontal. E aqui eu coloquei que vai ter um line center, vai ter um space de 4 e o justify content space between para ele empurrar o conteúdo do lado esquerdo para o lado direito. E já vou mostrar como que vai ficar. Aqui é o que eu já venho explicando, a questão de dark, etc. E aqui eu vou pegar também esse button do Native Base e aqui é onde vai ter a nossa funçãozinha, onde a gente vai criar.
E esse loading aqui, por enquanto, a gente deixa ele por aqui. Vou deixar ele aqui comentadinho, porque já a gente vai utilizar. Eu salvando aqui, ele já ficou dessa carinha aqui. Então, o que esse carinha, o hstack, o que é? Ele é essa parte aqui. Então, por isso que eu coloquei um hstack, para eles ficarem na horizontal. E deu um justify content space between para jogar um do lado do outro. Na verdade, esse space 4 aqui eu acho que eu posso até tirar, não está fazendo muito mais sentido agora com o between. Fechou? Creio que é isso mesmo. E inicialmente, se eu não esqueci de nada, deixa eu ver se esse board width está aqui. Inicialmente, se eu não esqueci de nada, é basicamente esse carinha aqui. Deixa eu ver só mais um item aqui. Border width, color, cool gray. Realmente tá esse carinha aqui. Cool gray 200. E esse box aqui. Esse box aqui, eu posso estar fechando ele, eu acho que aqui embaixo, no próprio item final. Deixa eu ver como que vai ficar. E esse box aqui também. Fecha aqui no final. Aí, beleza. É que eu só fechei os boxes, eu tinha aberto e fechado aqui no lugar errado, então aqui eu só abri e fechei eles no lugar certo. Então, só passando por esses carinhas aqui, a indentação não ficou uma das melhores aqui, então só dando uma arrumada. Aqui eu criei uma stack, que essa stack é essa parte aqui. Aqui eu criei o box central, esse box é todo o conteúdo desse carinha aqui, então deixa eu só jogar esse carinha mais pra cá, só jogar um pouquinho esse carinha mais pra cá. E esse box para cá. Esse box aqui é onde tem todo o conteúdo, por isso que é centralizado, etc. Esse box também é o wrapper que faz todo o conteúdo, por isso que ele ficou com essa bordinha. Então deixa eu só arrumar aqui, dar uma arrumadinha aqui também. Então esse box aqui, ele fecha aqui, aonde tem o nosso border width, que é esse carinha aqui. Então, de CSS aí, isso pode ter ficado um pouco confuso para quem nunca teve CSS, pode ter ficado um pouco bagunçado, mas vocês viram só com a interface declarativa, em alguns minutos deu para fazer um cardzinho bem profissional, que você encontra no mercado bem fácil. Então, só queria trazer isso para vocês também aproveitar. E agora a gente vai para a parte do compartilhamento em si. Então, como que funciona a questão de compartilhar? Quando eu clicar aqui, eu quero que gere esse link e a gente que tem uma captura. Então, o que a gente faz, na verdade, por debaixo dos panos é meio que bater um print desse carinha, é capturar essa área aqui e chamar os arquivos de compartilhamento. Como que a gente faz isso? Aí agora a gente começa a mão na massa para desenvolver a lógica em si. Aqui eu vou criar esse carinha aqui, pode ser um handle share. Esse handle share aqui vai ter uma function. E dessa function é da onde a gente vai disparar em si as coisas, a parte da captura. Vou colocar ele dentro de um try catch, porque é uma ação que a gente está fazendo, pode dar um side effect, então sempre vamos colocar um try catch como tratativa de erro. Beleza, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou começar utilizando um carinha chamado capture ref. Então, esse capture ref é o que... o capture ref, na verdade... Desculpa, eu falei capture ref, mas na verdade a gente vai utilizar o próprio... seria o capture ref mesmo. Só que o nome da capture ref é a propriedade, só que a biblioteca que a gente vai utilizar é o React Native Viewshot. Então a gente vai vir aqui, eu deixei até separado aqui pra gente dar uma olhadinha, que é esse carinha aqui. Então ele faz uma captura da imagem do que a gente quer. Então eu estou utilizando a parte do Yarn, então eu só vou vir aqui e fazer essa instalação nesse cara. Então, só passando pelo aqui, um pouco de entendimento para ver como que ele funciona. Basicamente ele pega a parte que a gente vai definir e quando a gente clicar ele vai meio que fazer uma captura daquela parte, como se fosse uma espécie de print mesmo. E aí a gente consegue gerar um compartilhável a partir dela. Bom, como que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou começar criando um const URI. E aqui eu vou usar, uma função assíncrona, é algo assíncrono que acontece, então eu vou deixar aqui assíncrono.
Vou colocar o capture ref, que é o que eu estava falando em si, que é do próprio native, do native view shot. Ele já fez o auto import para mim. E aí eu vou colocar esse view ref. Esse view ref a gente já vai ver o que ele é, e aqui eu passo uma função de callback para ele. E nessa função de callback eu coloco um formato que eu quero, que ele já coloca aqui, e esse formato que eu vou querer é o formato PNG. E eu também consigo passar algumas outras coisas, como a qualidade da imagem. Eu vou colocar em 0.5. Quanto mais qualidade, mais pesado fica. Vou colocar, pode ser 0.5. E aqui é como número, não é como string. Esse viewRef, o que é? É uma referência, então aqui ele trabalha com referência. Então eu vou dar um const aqui, viewRef, e que poderia ser qualquer nome, e vou dar um useRef do próprio React Native, que a gente vai fazer a importação. Beleza? Do próprio React. Agora a gente tem uma referência, e aí eu vou ter que passar essa referência e... Bom, a gente vai vendo como que vai ser utilizado. O que eu vou fazer agora também? Eu vou utilizar por cima do lugar que eu quero que seja compartilhado esse carinha aqui. Então, eu vou compartilhar aqui, por exemplo, viewshot. Eu vou querer compartilhar o card inteiro. Então, eu vou utilizar esse carinha chamado viewshot. Se eu quisesse compartilhar só a imagem, eu colocaria ele só dentro da imagem. Por exemplo, eu colocaria só dentro desse aspect ratio aqui. Mas eu quero compartilhar o card inteiro. Então, eu importo esse viewshot aqui do React Native viewshot. Então, aqui eu vou passar ele como pai da onde eu quero tirar. E aí eu coloco aqui, passando esse useRef, que também é useRef não, ref, que é a referência do que a gente criou, desse viewRef aqui. Para você que nunca trabalhou com referências aqui no React, referência nada mais é um lugar que a gente guarda e a gente consegue utilizar ele meio que em memória. Então eu estou referenciando esse cara. O que é? Aqui é qualquer coisa. Então poderia ser até iniciar com uma string vazia, alguma coisa assim do tipo, mas eu vou deixar ele dessa forma. Então é só uma referência que eu criei. E aí eu estou utilizando, nessa referência, eu estou guardando esse viewshot. Então, quando eu clicar no botão de dar o share, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse conteúdo, essa referência. O que é essa referência? É tudo isso daqui. A dentação aqui mandou lembrança, hein? Tá ridículo, mas é só para voltar no conteúdo. Eu vou pegar esse conteúdo aqui. O que é esse conteúdo? Eu vou pegar essa referência aqui. E o que é essa referência? Essa referência é todo esse conteúdo. Então eu estou pegando esse conteúdo e estou batendo um print. É basicamente isso que está fazendo. Então a referência é isso daí. Eu estou guardando todo em memória, tudo como referência esse conteúdo. Por isso que eu utilizo o ref aqui. E aí, o que mais que a gente dando continuidade? E aqui eu tenho um negócio que eu fiz que eu quebrei a cabeça pra caramba, então já que fica uma dica, é que se você estiver usando fazer isso para iOS, você tem que fazer algo a mais. Para React ou para Android você não precisa fazer esse passo aqui. Então, por exemplo, se a plataforma for igual a iOS, eu vou criar um outro rolê aqui dentro, e se não, eu posso já fazer direto um await, e aí nesse await aqui eu já posso utilizar o sharing direto do Expo Sharing mesmo, já que o Expo traz isso pra gente da própria API deles. Então, as sharing from Expo Sharing export, né? Então eu exportei do Expo Sharing esse carinha, e aí a gente vai precisar só dar um install nele. Então eu vou dar um npx expo install Expo Sharing, já estava aqui no jeito. Fazendo isso, a gente só esperar uns minutinhos e fechou. Vamos ver se ele já vai ficar aqui, já reconheceu e beleza. Então, se for a plataforma, deixa eu importar a plataforma também aqui do React Native. Se a plataforma for igual ao iOS, a gente faz um rolê e dá um return aqui. Se não, a gente vai dar um await, e nesse await a gente vai chamar esse sharing que a gente acabou de importar, utilizando o carinha chamado share. Deixa eu ver aqui, esse sharing mesmo, sharing daqui. E aí a gente vai utilizar o share, certo? Talvez precise instalar
deixa eu ver se eu exportei. Opa, no export não, pô, import. Por isso que eu tô achando estranho alguma coisa aqui. Aí a gente vai usar esse, agora sim apareceu. A gente vai usar esse cara aqui, que é o share async, e passando como objeto, como parâmetro essa URI. Tá. O que é essa URI? Essa URI é o que é gerado pra gente. Então, o que eu falei? Eu falei aqui que a gente captura, né? A gente faz uma captura da imagem e aí a gente faz uma captura da tela e fazendo essa captura da tela a gente pega o que está na referência e captura a tela. Nisso que a gente faz daqui, o CaptureRef até fala, ele retorna para a gente uma URI. E essa URI a gente consegue utilizar ela para fazer as coisas que a gente vai fazer. E uma dessas coisas é fazer o compartilhamento, que é quando você clicar, aparecer aquele botão sheet com as opções de você fazer esse compartilhamento. Inclusive você só usando esse sharing aqui já funciona. Ele está reclamando de alguma coisa aqui, vou ver se eu fiz alguma coisa de errado. É o sharing.share async, aqui ele está falando o quê? Sim. Vamos ver o que ele falou. Add await, mas tá. Deixa eu ver se eu disse capture ref aqui. Ah, tá. Eu comi bola. Esse carinha aqui, como eu falei, ele é uma ação assíncrona, porque pode demorar alguns segundos para realizar a ação. Então eu esqueci do await aqui. Então você faz essa captura com a referência, o que está na referência? A referência é todo esse conteúdo, então tudo que a gente vai tirar esse print, guarda a referência aqui, gera esse carinha nesse formato PNG, na qualidade, e gera uma URI. Então deixa o await, e fazendo assim, se eu voltar aqui, se eu não me engano, ao clicar nesse carinha aqui, eu dei um clique nele aqui, vamos ver se vai subir. Aí, já perfeito, já subiu o share. Antes de continuar, vamos criar aqui só um statezinho, const load, set load, só para dar um feedback visual, use state. E aqui eu vou começar ele como false, importar esse carinha aqui do React e beleza. Quando eu clicar nesse cara, eu seto e entrar no try aqui, eu seto set load como true. E quando eu dou um catch nele aqui, ou melhor, um finally, eu dou um set load false. Aqui, se tiver um alert, eu só vou deixar um alert mesmo. Se tiver um erro, eu só vou deixar um alert com erro. Não estou preocupado em tratar esse carinha aqui. E aqui, dentro do próprio button que a gente tem uma state aqui, que era esse próprio state que eu já tinha deixado aqui, que é o isLoading, e aqui eu passo o load. Fechou? Fazendo isso aqui, eu vou voltar, e quando eu clicar em compartilhar, já deu esse feedback bem legal pra gente, e aí a magia começa a acontecer. E com isso, basicamente no Android está pronto. Legal que você já pegou o card, então, por exemplo, aqui poderia ter vários cards, vamos supor que esse carinha aqui tivesse mais de um card aqui, e eu vou vir aqui, e esse view shot aqui teria aqui só aqui e compartilhar aqui e beleza. E vamos supor que tivesse margem top desse carinha aqui, tá perfeito, beleza, e aqui tranquilo. Vamos supor que tivesse aqui nesse seria interessante eu colocar também só para nesse carinha para dar o scroll, colocar o scroll view também. Scroll view pode ser do próprio React Native mesmo, não precisa ser do Basic. E aqui como final você também coloca aqui um scroll view, fechando ele. Fechou, só pra gente... Fechou. Então aqui se eu tivesse vários itens, eu batesse o olhar, gostei disso daqui, vou compartilhar com tal pessoa. Aí você clica nele e aí você consegue fazer esse compartilhamento aqui. Aqui, deixa eu ver se eu só... bom, aqui
basicamente, igual eu estava falando, no Android é isso daí, no iOS a gente tem que fazer uma pegada a mais. Por quê? Porque quando você for compartilhar ou no iOS, você tem que fazer um parse nele para base 64. E é um rolezinho um pouco mais diferente do Android. No Android você consegue compartilhar só o link. Para o iOS você tem que fazer diferente. Então, como a gente faz? A gente faz um const aqui, eu vou colocar um file base 64, que é o nome da const que eu estou criando. Vou colocar um await. Nesse await eu vou chamar o próprio file system. Esse file system aqui, para quem não conhece, é basicamente você consegue importar ele aqui do próprio Expo. Então você dá um as file system from e aí você dá um expo file system. O que é o file system? Quando a gente quiser mexer, manipular documentos, manipular qualquer coisa do tipo, imagens, você utiliza esse file system para fazer essa manipulação, que é o caso que a gente vai fazer aqui. E desse file system aqui, a gente vai utilizar uma função específica que é read as string async. O que esse cara faz? Ele vem, peraí, só para passar aqui antes o RI e também passar uma funçãozinha de callback falando que é encoding e aqui eu vou colocar ele com base 64. Esse file system, na verdade, o que ele faz é meio que um parse das coisas. Então, com a URI, ele vem como uma URI e, na verdade, a gente vai pegar e fazer um parse nele para que a gente transforme ele em RAW, que é uma versão mais crua e mais pura. E aí a gente vai encodar esse cara como base 64, porque para você fazer esse compartilhamento no iOS, a gente precisa passar para base 64. Então, eu sofri um pouquinho bastante quando eu fui fazer essa feature em um projeto meu, porque no Android funcionava e no iOS não aparecia imagem, ficava bem zoadinho. E o motivo disso é porque no iOS a gente precisa utilizar esse carinha aqui. E aí eu utilizo o await do share, ou utilizo o share também, só que aí ao invés de utilizar o sharing.share assim, que eu vou utilizar nesse caso aqui, um outro jeito que a gente consegue fazer, que é utilizando o próprio React Native, que é o próprio share que já vem como padrão. E esse share aqui, a gente consegue fazer um share e ponto share. Um pouco verboso, mas é o que tem para hoje. Passando aqui, e aí a gente passa a um carinha chamado URL. E aqui a gente tem um atento que a gente tem que fazer dessa forma, ó. Data, image barra png base 64. E aqui que é o pulo do gato. Por isso que e passando também esse file base que é nosso carinha que a gente acabou de criar. Se a gente não passar esse data.image aqui, que é o URL, ele não mostra a imagem. Então a gente tem que compartilhar e a gente tem que passar o nosso file base concatenado com esse concatenado não, passando como primeiro parâmetro esse data aqui. Então, fazendo isso no iOS deve funcionar legal também. Depois a gente consegue fazer esses testes por lá. Mas creio que então a gente matou essa parte do iOS, matou a parte do Android em si. Aqui eu gastei um pouquinho de tempo no Native Base, mas só para, enfim, mostrar um pouquinho como que funciona. E também a gente matou essa parte do botãozinho, do criando esse load para coisar. Deixa eu só ver aqui. Beleza, center. Aqui só para voltar do jeito que estava, view ref. Beleza. Só vou apagar esse view ref aqui. Vou deixar só um só. View shot aqui. Porque eu achei que ia dar certo de primeira, mas para você quando você tiver mais de um arquivo, você vai ter que trabalhar de uma forma um pouco diferente. Provavelmente a gente vai ter que trabalhar com esse view ref sendo dinâmico. Então aí seria um outro rolezinho que a gente teria que fazer. Mas por enquanto, porque a gente precisa, esse caso de uso aqui já funcionaria bem de boa. Então, ao clicar em compartilhar aqui, opa, deu algum errinho aqui, vamos ver. Esqueci de algum canto, vou remover esse scroll view daqui. Ver se agora vai. Fechou.
Beleza. Então, ao clicar nesse compartilhar aqui, se você tiver qualquer rede social, você vai aparecer aqui, WhatsApp, Gmail, etc. Qualquer coisa aparece aqui. Aí se eu escolher postar aqui no feed, aqui já fiz o login, aqui ele fica dessa forma. Ó que bacana, fica certinho com a imagem, fica com texto. Então aqui é muito legal para rede social, para aplicativo de delivery, qualquer coisa que você vai fazendo do tipo, que você consegue fazer dessa forma. Você consegue pegar uma imagem em si, ou nesse caso aqui, se eu quisesse apenas pegar uma imagem, eu só pegaria ele aqui, e caso contrário, como eu quis pegar o card inteiro para compartilhar, eu escolhi só selecionar o card todo. E aí dessa forma a gente consegue fazer esse compartilhamento. Lembrando que com o Android é só esse daqui, com o iOS você tem que tomar esse cuidado de fazer parsear por base 64. Pessoal, é isso. Gastei um bom tempo na Native Base, mais do que eu gostaria, e dei pouco enfoque nisso daqui, porque é um pouco mais fácil fazer isso daqui, realmente demorou pouco tempo. Mas eu vou deixar setado no vídeo, qualquer coisa se quiser pular também direto para essa parte. Mas é isso. Valeu por ter acompanhado até aqui, espero que tenha pelo menos ajudado de alguma forma. Eu lembro que foi uma feature que eu não achei em documentação em PTBR quando eu tive que desenvolver, e eu quebrei bastante a cabeça quando era com iOS. Mas acho que é isso. Valeu por acompanhar até aqui. Qualquer coisa também, dá uma seguida, aproveitando aqui o embalo de compartilhar, dá uma seguida lá no Instagram, vou deixar aqui tudo nos comentários. E creio que é isso de novo. Muito obrigado por ter acompanhado e valeu!